Precisamos voltar às verdadeiras raízes do pentecostalismo. Você sabe por que ocorreu o fato do pentecostalismo? Você tem ideia do porquê Jesus disse aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder? O pentecostalismo, na verdade, foi o maior movimento que já ocorreu na igreja em toda a história. Porque o pentecostalismo impulsionou a igreja à obra evangelizadora. E este é o papel principal do pentecostalismo: fazer com que a igreja cristã saia das quatro paredes e vá ao mundo para buscar os perdidos. Quando nós analisamos o que está descrito pelos evangelistas, principalmente pelo evangelista Lucas, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, nós vamos perceber que foi exatamente isto que Jesus pensou em relação aos discípulos. Recebereis poder, diz Atos capítulo 1, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Precisamos voltar às verdadeiras raízes do pentecostalismo e fazer a obra missionária. Queridos, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos na nossa EBD, estudando o currículo dos adultos, e na aula de hoje estudaremos a lição de número 5. Lição de número 5, do dia 29 de outubro de 2023. O título da nossa lição é Uma Perspectiva Pentecostal de Missões. Uma perspectiva pentecostal de missões. Nós vamos entender qual é a contribuição do pentecostalismo para a obra missionária. E perceba que nós precisamos ter uma perspectiva de missões com uma visão pentecostal. É como colocarmos os óculos com as lentes do pentecostalismo para compreendermos verdadeiramente qual é a contribuição e como a igreja se envolveu, como missões consolidou-se na vida da igreja a partir do pentecostalismo. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 1 e o versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Como eu já disse aqui em aulas passadas, nós precisamos ter uma visão globalizada de missões. Jesus disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isso é ter uma visão globalizada de missões. Verdade prática. O Espírito Santo derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então, é esse Espírito que nos impulsiona a obra evangelizadora. Por que ser pentecostal? Para falar em línguas, para profetizar, para ser envolvidos, para desenvolver os dons espirituais. Principal razão do pentecostalismo é impulsionar a igreja à obra evangelizadora. O texto áureo nos fala sobre isso. Atos capítulo 1, é o versículo 8, aqui o texto áureo, mas se você ler a partir do versículo 6, Jesus estava reunido com os seus discípulos, e os discípulos perguntaram a Jesus: é este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou seja, agora que o Senhor venceu a morte, que o Senhor tem todo o poder, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está aqui diante de nós, vai ser agora que nós vamos começar a governar o mundo a partir de Israel? Vai estar na hora da gente começar a nossa guerra santa? Essa era a expectativa dos discípulos. Aí Jesus diz: não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas Jesus muda o cenário, Jesus muda a visão dos discípulos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A palavra-chave da nossa lição é pentecostal. Por que pentecostal? O termo penta vem de 50, que era a festa da Páscoa, aliás, a festa do Pentecoste, que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa.
E estrategicamente Deus reservou este momento para derramar o revestimento de poder sobre a igreja, porque em Jerusalém estaria no dia de Pentecostes, que era o primeiro dia da festa, do Pentecostes, a festa das cabanas, festa dos tabernáculos, né, eles habitavam em cabanas, era a festa da colheita, porque eles levavam os primeiros frutos da terra para oferecer ao Senhor como gratidão pela lavoura, pela colheita que estava acontecendo. E nesse primeiro dia era o dia de Pentecostes, que acontecia, que era Pentecoste, porque 50 dias depois da Páscoa. Celebrava a Páscoa em família e eles iam então para Jerusalém para essa festa dos tabernáculos. E nesse dia, que era chamado de dia do Pentecostes, foi que o Senhor derramou o revestimento de poder sobre a igreja, porque em Jerusalém estavam judeus espalhados do mundo inteiro, judeus que haviam se espalhado do mundo inteiro no mundo inteiro, né. Então o mundo inteiro habitado estava representado em Jerusalém naquele dia. O que aconteceu ali foi que a igreja foi revestida de poder e eles começaram a falar das grandezas de Deus. As pessoas que ali estavam se admiraram, porque eles eram todos varões judeus, eles não conheciam as línguas pátrias que estavam ali representadas, e o Senhor usou naquele dia a boca dos discípulos para falar em línguas pátrias, a fim de anunciar o evangelho, e houve uma conversão de quase 3.000 pessoas. Então esse foi o grande objetivo do Pentecostes, e o Pentecostes cumpriu o seu objetivo desde o início. O que nós precisamos entender, e vou repetir uma frase que eu já disse, eu acho que 2 vezes aqui, nesta aula de número 5, nós precisamos retornar às raízes do verdadeiro pentecostalismo, ou seja, precisamos entender que somos pentecostais para conquistar o mundo, para fazer a obra missionária, para ganhar esse mundo para o nosso Deus e para o nosso Cristo. Leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, e depois versículos 14 ao 18. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. O que nós vemos aqui nessa narrativa de Lucas, nesse capítulo 2 de Atos, é o início do que nós chamamos de o revestimento de poder que veio sobre a igreja dos últimos dias. Desde o Pentecostes aqui, desde a ascensão de Cristo, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. Então, é o derramamento do Espírito nos últimos dias. Embora já passamos aí quase 2.000 anos, embora já passamos aí várias gerações, mas nós vivemos os últimos dias da igreja e precisamos suplicar a Deus
para que derrame sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja pós-moderna, sobre a igreja desses últimos momentos da história da igreja na terra, o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo sobre a nossa vida para avançarmos. Só o Espírito Santo pode alavancar a igreja para a obra evangelizadora, assim como aconteceu na igreja primitiva a partir do advento do Pentecostes. Vamos aos comentários da nossa lição. Sr. Wagner Gabi é o nosso escritor, sabemos disso. E no primeiro ponto, nós vamos tratar sobre uma perspectiva pentecostal de missões. Primeiro parágrafo, somos evangélicos. Somos evangélicos. Historicamente, é claro que esse termo evangélico é um termo novo, ok? Ele é um termo novo, né? Primeiro termo que foi utilizado foi cristãos. A Bíblia diz que, na igreja em Antioquia, foi o primeiro lugar onde os irmãos foram chamados de cristãos, imitadores de Cristo, pequenos cristos, aqueles que parecem com Cristo. Depois, no final da Idade Média, nós fomos chamados de protestantes, por causa da reforma protestante, por causa de Martinho Lutero, né. Hoje é a lição de número 5 do dia 29 de outubro, no dia 31 de outubro, nós completamos 506 anos da reforma protestante, e por causa de Lutero, fomos chamados de protestantes. O termo evangélico é um termo mais recente, e ele representa aqueles que são envolvidos pelo evangelho. Se nós somos evangélicos, isso quer dizer que nós somos envolvidos pelo evangelho, nós pregamos o evangelho, anunciamos o evangelho, nós vivemos o evangelho na nossa pele todos os dias. Então, o nosso escritor diz que historicamente o evangélico é conhecido como alguém que enfatiza algumas coisas. Primeiro, enfatiza o compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Está aí na sua tela. É um compromisso pessoal com Cristo a partir do novo nascimento. Quando se dá o novo nascimento? Quando recebemos a Cristo como Salvador. Outra coisa que os evangélicos enfatizam é a autoridade bíblica. A Bíblia tem autoridade. Já que nós estamos falando e falamos agora há pouco da reforma protestante, é sola escritura, uma defesa de Martinho Lutero, somente Bíblia. Terceira coisa que nós, os evangélicos, enfatizamos o apelo de anunciar Cristo aos outros. Então, fazer missões é uma prova, eu já disse isso aqui, é uma prova de que verdadeiramente fomos salvos. Então, nós precisamos entender o seguinte: ser evangélico é tanto ser envolvido pelo evangelho, quanto ser praticante do evangelho e também proclamador do evangelho. Não podemos ser evangélicos simplesmente por causa do nome. Se alguém te perguntar, a partir de hoje, por que você é evangélico? Você vai dizer, porque eu professo, eu acredito, eu estou envolvido com o evangelho. Eu pratico o evangelho, eu prego o evangelho, eu proclamo o evangelho. Então nós somos evangélicos. Segundo parágrafo deste primeiro ponto, somos pentecostais. Somos pentecostais. Nós acreditamos na atualidade dos dons. Existe uma turminha aí que não acredita na atualidade dos dons, que são cessacionistas, eles acreditam que os dons espirituais, eles ficaram só lá no momento da igreja primitiva e eles não existem mais hoje nos nossos dias. Nós somos pentecostais, porque nós estamos alicerçados no que aconteceu no dia de Pentecostes. O texto de Atos 2 diz que eles começaram a falar em outras línguas e se começaram da ideia de continuidade e aí estamos nós, somos, eh, pentecostais. Essa história nos coloca aqui, ó, nos propõe o nosso escritor, essa história, essa experiência do Espírito Santo perpassou a história da igreja. Ela remonta à obra do Espírito Santo com a igreja que começou no dia de Pentecostes e continua ao longo dos últimos dias, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a igreja. Então nós cremos realmente que este é um tempo de Deus para a igreja. Esse é um tempo de Deus para a nossa vida e nós precisamos viver esse tempo na nossa
pele, encarnado mesmo. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, contribuições pentecostais às missões. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. As missões. E o nosso escritor diz que uma das contribuições pentecostais mais significativas para as missões modernas é, sem dúvida, o papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Jesus disse: "E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas". A palavra testemunhas, acredito que você já ouviu isso, é o termo grego martiria, que quer dizer, é aquele que entrega a sua própria vida. É a mesma raiz da palavra mártir, aquele que entrega a sua própria vida, aquele que morre por uma causa. Então isto é pregar o evangelho de forma verdadeira. O Espírito Santo nos capacita a ser testemunhas de Jesus. O Espírito Santo realmente nos leva a isso. O poder do Espírito sobre a nossa vida nos dá a condição de pregar o evangelho com ousadia. A gente vai perceber Pedro, por exemplo, que é um sinal claro disso, antes do Pentecostes ele nega Jesus. Mas depois do Pentecostes o pessoal começa a falar, esse pessoal está embriagado, Pedro está corajoso agora.
Ele enche-se de coragem e diz: "Olha, esse pessoal não está cheio de mosto. Isso aí não é o pior do vinho, a sobra do vinho, a essa hora do dia. Não, de jeito nenhum. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel". A gente vai ver depois, quando Pedro cura aquele paralítico de porta do templo, chamada Formosa, e eles são questionados, e ele também se encoraja e diz: "Foi em nome de Jesus Nazareno, aquele que vocês rejeitaram. A pedra que foi rejeitada por vocês foi colocada como pedra de esquina". E ele prega com ousadia. E a gente vai perceber essa ousadia na vida da igreja primitiva, uma ousadia gerada pela ação do Espírito Santo. Então nós vimos aí uma perspectiva pentecostal de missões e percebemos que nós somos evangélicos, que o pentecostalismo contribuiu para a obra missionária, porque o Espírito Santo realmente nos impulsiona, nos capacita, e vimos também que nós somos pentecostais. Segundo ponto, a obra missionária depois do Pentecostes. Primeiro parágrafo, a causa da obra missionária da primeira igreja. Nosso escritor nos propõe que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste é o acontecimento que impulsiona a obra missionária da primeira igreja. Nós temos convicção disso e temos registros históricos disso no livro de Atos. A igreja primitiva, sem os meios de comunicação, sem as facilidades que nós temos, em pouco mais de 3 décadas, ela alcançou todo o mundo habitado da sua época. Todo o mundo habitado da sua época. Pastor Wagner nos diz ainda que, antes de sair para alcançar as nações com o evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder. Ah, quem não crê na atualidade dos dons, pode fazer missões? Pode, faz, vai lá, a gente sabe disso. A gente tem igrejas tradicionais que desempenham um papel muito bonito na obra missionária, mas nós sabemos e nós cremos que o revestimento de poder é uma capacitação ainda maior para que nós possamos cumprir o ID de Jesus de forma mais efetiva. Segundo parágrafo, a expansão missionária da primeira igreja. Depois de serem cheios do Espírito Santo, os discípulos puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas, além das fronteiras da Palestinas Palestina. É só a gente acompanhar a história do livro de Atos que a gente vai perceber como a igreja cresceu. A igreja realmente cresceu. Eles entenderam a verdadeira razão do revestimento de poder, a igreja teve uma expansão, uma explosão muito grande. A gente vai perceber mesmo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 43, nós vamos perceber que a igreja tinha um estilo de vida comum, mas o texto bíblico diz que enquanto eles partiam pão de casa em casa, enquanto eles comiam suas refeições com alegria e singeleza de coração, enquanto eles tinham comunhão, enquanto tinham tudo em comum, ninguém tinha necessidade alguma, enquanto eles viviam a vida cotidiana, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Então a igreja só precisa cumprir o ID de Jesus e deixar que o Senhor acrescenta. A expansão da obra missionária da igreja do primeiro século foi fenomenal, porque a igreja entendeu que ela precisava tão somente se lançar ao campo e que o próprio Deus faria tudo o que era necessário. Terceiro parágrafo do segundo ponto: Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. O nosso escritor, pastor Wagner Gabi, nos diz que com esse entendimento a respeito da natureza limitada do plano da salvação de Deus para os homens e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. A gente vai perceber, e o pastor Wagner trata disso, a gente vai perceber que, para Pedro, por exemplo, ele não entendia que o evangelho ia além das fronteiras da igreja judaica, porque o cristianismo começou no contexto judaico, mas Deus mostrou para ele, deu para ele uma visão
não é, de animais que ele julgava serem impuros, e o Senhor falou: "Come esses animais". "Ah, eu não como que é impuro". E Deus falou com ele: "Não diga que é impuro aquele que eu já purifiquei". E ele vai até a casa do centurião Cornélio, a família de Cornélio, que era uma família gentia, se converte, e Pedro percebe que Deus não faz acepção de pessoas. Depois disso, começou a ocorrer conversões em massa, de gentios na igreja de Antioquia. E então Barnabé, o filho da consolação, que é o significado do seu nome, foi enviado para a igreja de Antioquia. Lá ele se encontrou com Paulo e de lá eles foram enviados como missionários para o campo missionário. E Paulo fez a sua primeira viagem missionária sob a liderança de Barnabé. Então nós vamos perceber no desenrolar do próprio livro de Atos, nós vamos entender que Deus não faz acepção de pessoas. E Deus não faz mesmo acepção de pessoas para salvar. É claro que a escolha individual, pastoral, ministerial é outra história, mas não é a nossa tratativa aqui. Para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Terceiro e último ponto da nossa lição: a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro parágrafo, a função do Espírito Santo na obra missionária. Nós sabemos que se não for o Espírito Santo cooperando conosco na obra missionária, nós não alcançamos nenhum resultado. Então, dentre as muitas funções do Espírito Santo, estão a de unir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Não há, por maior que seja a nossa capacitação, não há como fazer a obra de Deus sem contar com a ajuda do Espírito Santo. Precisamos entender, sobretudo, que quando vamos para o campo missionário, estamos lidando com o mundo espiritual das trevas. É um confronto entre o mundo espiritual da luz, digamos assim, e o mundo espiritual das trevas. E precisamos do poder do Espírito, do auxílio do Espírito para isso. A gente vai perceber que nas viagens missionárias de Paulo, o Espírito Santo sempre estava orientando, o Espírito Santo impediu, o Espírito Santo não deixou, o Espírito Santo disse. Isso é muito importante para que nós obtenhamos sucesso na obra missionária. E eu anotei aqui que, ao revestir de poder, o Espírito Santo capacita o crente a sobrepujar, a ir além das limitações humanas. Eu olho para a minha vida e fico pensando, se dependesse de mim, do meu esforço próprio, meu esforço pessoal, é claro que eu estudei, é claro que eu entrei nas portas que Deus abriu, entendendo qual era o chamado de Deus para a minha vida, qual era o ministério que Deus tinha, para o qual Deus tinha me feito nascer, me chamado, qual é o meu propósito de vida, que é o ensino e pregação da palavra de Deus. Eu entendi isso, é claro, sem dúvida nenhuma. Mas não é por meus méritos, não são os meus esforços pessoais que me capacitam, é verdadeiramente uma ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Simples, nós temos que lidar com o mundo espiritual de forma espiritual. Segundo parágrafo do terceiro ponto, o Espírito Santo capacita para a obra. Tem uma frase que as pessoas falam: "Ah, Deus não chama, capacitados, Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos". Essa frase é mentirosa, não vem com essa não. Deus escolhe os capacitados sim, até porque desde o nosso nascimento, Deus já nos deu dons naturais que nos capacitam para a obra, para o propósito de Deus na nossa vida. Então Deus chama os capacitados, mas é claro que a nossa capacitação humana não é suficiente. Aí Deus continua nos capacitando. E o Espírito Santo nos capacita dia após dia. Quanto mais capazes nós nos sentimos, mais capacitados e mais capacidade devemos buscar do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação. Na obra de Deus, tudo tem que ser gerado em Deus. O plano de Deus para a nossa vida não é gerado em nós, ele é gerado em Deus primeiro. E depois ele vem sobre a nossa vida. O Espírito Santo consolida esse plano na nossa vida. Foi assim com a encarnação de Cristo, não é?
O Espírito Santo veio sobre Maria e gerou em Maria o Cristo que iria nascer. Então, o Espírito Santo aqui gera todas as coisas em nós. Nos diz ainda o nosso escritor que tanto o ministério público de Jesus, quanto tanto o ministério público de Jesus quanto o ministério público da igreja primitiva foram iniciados sob a experiência do Espírito Santo. Então, tanto Jesus quanto a igreja primitiva tiveram o seu ministério público iniciado sob a experiência do Espírito Santo. Eu digo o seguinte: ninguém deve ousar agir em nome de Deus em prol do reino, se não for impulsionado pelo Espírito. Ninguém deve ser louco desse tanto, de fazer sem ser impulsionado pelo Espírito. Terceiro e último parágrafo. Deus age por meio do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo é Deus também, não é? Mas o Espírito Santo é quem opera na nossa vida a vontade de Deus. Ó, a igreja que dá espaço para a atuação do Espírito Santo, será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Nós precisamos realmente dar espaço à voz do Espírito, à ação do Espírito, a fim de sermos eficazes e andarmos sob a direção divina. Como você sabe, nesse trimestre, nós estamos em cada aula fazendo algumas considerações importantes. E eu quero finalizar a aula fazendo estas considerações importantes. Depois de entendermos aqui no terceiro ponto sobre a ação do Espírito Santo e a obra missionária, função do Espírito Santo na obra missionária, o Espírito Santo capacita o crente e Deus age por meio do Espírito Santo. Eu quero fazer algumas considerações importantes. Primeira delas, movidos pelo pentecostalismo, na igreja primitiva, cada crente era um missionário. Então, onde pisava os pés de um crente, chegava um missionário. Na igreja primitiva não precisava a gente fazer curso de formadores de consciência missionária, que é um curso que tem lá no SEM, em Minas Gerais, em Viçosa, na Zona da Mata. Tem um instituto de missões, Centro Evangélico de Missões, SEM, com C, Centro Evangélico de Missões. Lá no SEM tem um curso de formadores de consciência missionária. Parece algo absurdo, né? Eu falar que sou cristão e que não tenho consciência missionária. Mas é preciso trabalhar a consciência missionária da igreja. Na igreja primitiva não era assim. Onde chegava um crente, chegava um missionário. E, na verdade, nós precisamos gerar esta consciência missionária em todo crente. Segunda consideração importante: missões foi a razão do Pentecostes. Pentecoste não aconteceu por outra razão senão pela razão missionária. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Somos pentecostais, sim, com muito orgulho, mas precisamos ser muito mais missionários. Precisamos que a chama do pentecostalismo aqueça também a chama missionária. Precisamos de um envolvimento missionário. Precisamos realmente nos tornamos, no nosso país, no Brasil, nos tornamos a maior igreja pentecostal do mundo. Mas nós ainda estamos muito aquém do que podemos fazer em relação à obra missionária. É claro que fazemos, eu sei disso, eu sei. Só que nós podemos fazer muito mais. Cada crente precisa estar verdadeiramente envolvido, precisa realmente compreender o seu papel. E terceira consideração importante, precisamos voltar às raízes do verdadeiro pentecostalismo. Por que ser pentecostal? Por que querer ser revestido de poder? Por que queremos ser cheios do Espírito Santo? Para ganharmos vidas para o reino de Deus, para saquearmos o inferno e povoarmos o céu, para fazermos com que as pessoas conheçam a Cristo, para que o nome de Jesus seja proclamado através da nossa vida. Como dizia Agostinho, eu disse um dia desse aqui, eu acho que na primeira aula, e aí teve um aluno que foi uma benção, obrigado, esqueci o nome, foi uma benção nos comentários que o aluno falou, eu disse uma frase que eu acreditava, falei: "Eu acho que foi Lutero", aí o aluno colocou lá: "Não, não, quem disse isso aí foi Agostinho", verdade, Agostinho disse: "Pregue em todo o tempo, se necessário for, use palavras". Eu quero agradecer esse aluno que
e trouxe isso, falou: "Ó, foi Agostinho", e foi Agostinho mesmo, e precisamos aplicar isso à nossa vida. Pregue em todo tempo, se necessário for, utilize palavras. Deus te abençoe, que o Espírito Santo te impulsione a obra evangelizadora. Onde você chegar, possa chegar um missionário, possa chegar proclamação do reino de Deus, a proclamação de Cristo, sua pessoa e das suas obras, através de você, através da sua vida, das suas atitudes, das suas palavras, do seu testemunho, através da sua vida. Deus te abençoe e até semana que vem. Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus.